noite, sejam muito bem-vindos ao Instituto Faces da Psicanálise. Vou me apresentar para vocês, para que vocês me conheçam. Meu nome é Ana Ribeiro, eu sou psicóloga, psicanalista, eu sou fundadora e coordenadora do Instituto Faces da Psicanálise. Então, nós estamos aqui vivendo esse momento de quarentena e desta forma somos todos, não é? Estamos todos nos adaptando a um trabalho online. Eu costumava dar palestras, estudos de casos, mini cursos, tudo no Instituto Faces, e hoje nós estamos aqui juntos, cada um no seu lar, para podermos continuar nossos estudos, né? Continuar agregando nossos mais conhecimentos, né? E também interagir, né? Que é importante. Essa live tem o intuito mais de uma conversa, não é? Eu gosto sempre de estar conversando com vocês, que vocês todos participem. O tema de hoje é sobre neurose, psicose e perversão. Vamos nos situar o que é estrutura clínica. Estrutura clínica, ela diz respeito à forma com que o indivíduo, o sujeito, ele se comporta, né? Ele funciona, ele se conduz na vida, como é que o indivíduo ele age frente a toda a problemática da vida dele, como é que ele resolve os seus problemas, como é que ele se relaciona em casa, no lar, com outras pessoas, no trabalho, como é a forma dele se comportar, né? E cada um tem uma forma de se comportar, e isso surge a partir de todas as nossas experiências, todas as experiências de vida, todas as experiências que acontecem quando somos, desde lá quando nascemos, até os dias de hoje. Podem ocorrerem episódios, fenômenos, né, que são graves ou não, que para o ser humano, para cada indivíduo, ele percebe de uma forma diferente, né, e aquilo pode mudar ou fazer parte de um contexto do indivíduo, porque o trauma ele pode surgir a qualquer momento, né? Mas Sigmund Freud, ele determinou, né, em seus estudos, que a estrutura clínica, né, que é a personalidade do indivíduo, a forma do indivíduo se comportar e se conduzir na vida, ela se dá a partir da resolução dos conflitos edípicos, dos conflitos de castração. Isso aí, né, quem é estudante de psicologia, psicólogo, pedagogos e outros profissionais, e todos, eu creio, que já ouviram falar em complexo de Édipo, complexo, né, de castração, e também de Sigmund Freud, né? Então, o Freud, ele determinou que o indivíduo, as estruturas clínicas, elas surgem a partir da resolução dos conflitos edípicos, não é? Então, hoje as estruturas clínicas se dividem em 13 estruturas, né? A neurose, a psicose e a perversão. No caso da neurose, não é? Segundo Zimmermann, né? Ele afirma que o neurótico é aquele o qual ele passou pelo conflito edípico através do recalcamento e adquiriu angústias, né? Angústias de castração, ou seja, ele teve que deletar o id, né? Ali o complexo de Édipo, a tríade edípica, quando a criança é pequena, né, que ela ele se declina a partir dos 4, 5 anos de idade, a criança, ela sente uma paixão pelo progenitor, né, um dos progenitores, e o qual esse amor, essa paixão por um dos progenitores, ela é castrada, não é? Ela é castrada e isso causa angústias. E a criança, no caso, ela é obrigada a optar por levar a sua vida, por desenvolver a sua vida a partir de outros estímulos que não é a mãe. Então, ele é obrigado a sair desse triângulo amoroso,
de sair dessa tríade edípica e partir para um outro objeto, para estímulos externos, e isso causa angústias. E o neurótico, a estrutura neurótica, ela advém a partir das angústias de castração, né, das angústias de ter que sair e optar por outros objetos, né? E no caso, a estrutura psicótica. O psicótico, a estrutura psicótica, ela advém do fato da criança, ela nega o complexo, a castração. Ela percebe a castração e nega a castração. Então, ou seja, eu tenho que optar por um outro amor, né? Ela sabe que tem e nega, ela não quer, simplesmente assim, entre um exemplo, né, entre aspas. E o neurótico, ele fala, poxa, a minha mãe é do meu outro progenitor, ela não é minha, ela pertence a um outro progenitor, então eu preciso arrumar um amor para mim. E ele sai, né, e sai com essa angústia. O psicótico não, ele percebe que ele tem que ter um outro amor externo, né, ao da tríade edípica, e ele não quer e nega. E o perverso, ele simplesmente, ele não enxerga, ele não consegue visualizar, ele não consegue perceber que ele tem que partir para esse objeto externo, e ele mesmo se torna iminentemente o objeto de amor da mãe, não é? De forma simbólica, a gente está dizendo. Qual é a importância das estruturas clínicas, não é? O indivíduo, ele com isso, né, a partir do confronto com o conflito edípico, com o complexo de castração e com as problemáticas da sua vida, ele adquire uma forma de se comportar e de se conduzir na vida. O perverso, ele se identifica como? Explicando, voltando um pouquinho atrás, né, sobre isso que eu já acabei de falar, a estrutura perversa é aquele que ele nega, ele não enxerga a castração, né? E não é que o psicótico, ele nega a castração está lá, ele vê e nega. O perverso não, ele não percebe a castração, então ele se torna o iminente objeto de amor da mãe. Ou seja, ele nega, ele não obedece às ordens do pai, né? Ele se nega a obedecer às ordens paternas, ou seja, do pai ou do progenitor, né, dele, que faz parte da tríade edípica. Ou seja, ele infringe as regras, né? O perverso é aquele que não cumpre regras, lei, ele burla, né? Ele vai burlando todas as leis, ele vai passando por cima, ele vai passando por cima das regras, entendeu? Ele é aquele que muitas vezes acontece até de ser preso e tal, né? Dependendo do grau. Ele vai burlando as regras, as leis, né? Essa é a estrutura do perverso. Temos a diferença de estrutura perversa, o perverso e aquele que comete perversidades, né? Que são as pessoas que são ruins. Existe uma grande diferença. Isso não faz parte da estrutura, tá? Então, pessoas que cometem perversidades, pessoas ruins, pessoas que fazem mal, isso é outra coisa. Então, a estrutura perversa é aquele, então, ele se constitui, né? A característica dele é dele negar e não infringir as leis, né? A lei do paterno, a lei do Édipo, da tríade edípica, tá bom? A gente vai falando, né? E vão surgindo outras dúvidas, a gente vai completando mais pra frente um pouquinho. Tá entrando mais gente? Fala pra ir perguntando. Tá, pessoal que tá entrando, tá? Nós estamos aqui falando sobre qual é a diferença e quais são, né, as estruturas clínicas, como é que elas se constituem, como é que surgem, né, as estruturas. Estamos falando de autores, vamos falar também sobre Lacan, né, que o Lacan tem grandes contribuições
a respeito das estruturas clínicas, dentre outras teorias também, né, da constituição do sujeito, né? Então, o neurótico é aquele o qual ele sai do confronto, né, do conflito edípico com a angústia da castração, né, através do recalque, através do recalcamento. Então, ele é um sujeito que é um sujeito da falta, é um sujeito faltante, né? Ele se conduz pela falta, né? Através da vida. O psicótico é aquele o qual ele vê e ele nega o complexo edípico, o complexo de castração, e ele simplesmente ele se conduz de forma a ele se mantém longe da realidade, ele não aceita essa realidade, não aceita a realidade a qual ele tem que partir para objetos, né, constituir objetos de amor para ele no mundo externo. A pessoa perversa dentro da clínica assim, para a gente falar aqui de bate-pronto, é meio difícil primeiro de captar, né, essa pessoa perversa. A gente vai captando, ela vai infringindo regras, e na transferência também, ela, falando aqui numa abordagem psicanalítica, ela é uma pessoa que vai burlando as regras também, não é? A gente vai adquirindo percepções, ela vai burlando as regras do setting, não é? Ela vai trazendo diversas características, ela não enxerga, ela vai passando por cima de tudo, assim como ela se comporta, né? Ela traz essa mesma dinâmica na clínica. Aí a gente vai tendo as nossas percepções a partir daquele conteúdo que ela vai trazendo na clínica, não é? Aí a gente precisa ter assim, coisas mais profundas ou outros exemplos, mas em resumo, é isso, é uma pessoa que ela tem como características burlar as regras, não é? Regras de horário, regras de dia, confronta você, né? E tem outras diversas características que nós vamos captando de forma inconsciente, né? Que chega entre aspas, tá? Porque depois a gente vai ver aqui mais pra frente, Natália, que a gente não tá aqui, nem existe esse parâmetro de você taxar uma pessoa, de olha, você é neurótica, você é psicótica ou é perversa. As estruturas clínicas, todos nós temos uma estrutura clínica predominante e existem traços de todas, não é? Às vezes a pessoa é neurótica e tem traços psicóticos, surta e etc. A pessoa psicótica, a qual você consegue conviver, que ela leva a vida dela tranquila, toma seus medicamentos, tem as partes as quais ela consegue construir pensamentos também, né? Depois eu dou mais alguns exemplos para vocês. Pode falar, tem mais pergunta? Tem mais pergunta do nosso seguidor Living 4 Luco. Por que dizem que todos nós somos neuróticos em algum grau? A neurose, não é? Existem tipos de neurose, né? Existem as estruturas clínicas e existem sintomas, né? Vamos dizer assim, das neuroses. Né? Então, o neurótico, cada estrutura clínica, ela tem uma característica que é geral, né? Que é universal, que é cultural. E ela tem a característica pessoal singular que é do sujeito, né? Que é a partir daquilo, da vida que o indivíduo leva, como meio familiar, meio cultural, as experiências de vida do indivíduo que o construíram de forma singular. Então, dentro da estrutura, existem cada tipo de pessoa, é uma pessoa diferente, é um ser singular que funciona de uma determinada maneira, que tem sintomas mais intensos, que tem sintomas menos intensos, que é mais ansioso, que chega a ter transtorno de personalidade ou não, é um neurótico obsessivo. Então, existem vários
sintomas da neurose, né, que nós chamamos de doenças das neuroses, que elas se dão dependendo de cada sujeito, da forma singular que o sujeito funciona e do grau, né, do sintoma que o indivíduo, né, a forma que ele tem de perceber e de conduzir a vida. O neurótico reconhece a castração, o neurótico reconhece que a vida dele tem que ser conduzida a partir dos estímulos externos e as angústias predominantes, né, são as angústias da castração. E essas estruturas clínicas, elas não são importantes a gente frisar, né, estrutura e tal, não é importante. O que importa é o sujeito, a forma com que o sujeito funciona, a singularidade do sujeito, como é que o indivíduo conduz a sua vida. Cada estrutura clínica tem uma características e mecanismos de defesa próprios e característicos, não é? Então, o mecanismo de defesa do neurótico é o recalque. E o mecanismo de defesa do psicótico são delírios e alucinações, né? Então, ele sai da realidade, o psicótico. Ele fica longe da realidade, ele cria uma vida própria para ele, só dele, ele alucina, ele delira, né? O psicótico. E o perverso é aquele que nega, né? A característica, o mecanismo de defesa é um mecanismo de negação. A seguidora Mari Luque Mauro, como fica a estrutura clínica em indivíduos abandonados pelos pais e foram cuidados em instituições de amparo à infância? As crianças que são abandonadas, a gente vê muito, né? Criança que é abandonada, às vezes encontrada na rua, criança que é jogada fora, ou criança que vão para as instituições, né? Que são entregues às instituições. Então, sempre há ali um trauma, não é? O primeiro trauma, que é o abandono. Tá? A criança sempre ela tem essa quebra, que é o abandono. A partir daí, ela é recebida por uma instituição, ela é recebida porque a gente sabe que o sujeito se constitui a partir do outro, não é? A partir do olhar do outro, a partir do cuidado do outro, né? O próprio ser humano que humaniza o outro. Então você pode perceber que mesmo essas crianças que são abandonadas na rua, que são encontradas em latas de lixo ou outros locais, tem aquela turma levado para o hospital ou para uma instituição, o hospital, aquele monte de gente curtindo a criança, pegando, colocando olhar, dando amor para a criança, eles dão nome para a criança, depois a criança é levada para uma instituição também que a ama e ela vai se desenvolvendo, né? Se desenvolvendo, marcada por esse episódio, né? Na vida dela. Eu tenho casos eu até trouxe um dia em aulas anteriores casos de sucesso, né? As pessoas são abandonadas, não são criadas por seus pais, são criadas por outras pessoas. Agora, quando esse ambiente é suficientemente bom, que é necessário para o desenvolvimento do indivíduo, da criança, minimamente, do jeito que dá, né? Ela vai construindo os seus mecanismos de defesa, a criança se adapta a essa vida, né? Ela vai construindo, o seu self vai sendo construído, o seu falso self. Mas quando isso é muito hostil, que esse ambiente é muito ruim e produzem sintomas, né? Ela com o seu self constituído um falso self ou até psicopatologias, né? Psicoses, né? Dentre outras psicopatologias graves, né? Mas, no geral, né? Freud mesmo dizia que de alguma forma o ego ele vai se desenvolvendo, né? Não importa como, o ego ele vai se desenvolvendo. Então vão acontecendo diversos percalços na vida do indivíduo e ele vai se desenvolvendo.